Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em tantas partes. Nós estamos chegando aqui no Além da Notícia com mais um tema de relevância para a nossa sociedade. Vamos falar hoje sobre violência contra as mulheres. Lamentavelmente, algo tão presente, tão atual em nossa sociedade. Para conversar sobre o assunto, aqui duas convidadas especiais, Aparecida Gonçalves, secretária de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Bem-vinda, Aparecida. Obrigada. Prazer te receber aqui. Tenho também Ana Paula Martins, que é pesquisadora, doutoranda em Sociologia. A linha de pesquisa dela é Feminismo, Relações de Gênero e Raça, é da UNB. Ela também é colaboradora do NEP, ou melhor, NEP. O que é isso, Ana Paula? Boa noite. Boa noite. É o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui. Eu gostaria de já deixá-las livres para uma introdução sobre esse tema, sobretudo porque violência contra a mulher, quando a gente fala, eu imagino que agora tanta gente em casa, a família brasileira que nos acompanha nesse instante, alguém conhece. Há uma pesquisa que diz que de cada 10 pessoas com quem a gente conversa, 6 são testemunhas, já presenciaram, já viram ou conhecem algum caso de violência contra a mulher. Por que isto continua a acontecer em nosso país? Por favor, me respondam. Na verdade, eu acho que tem duas coisas. Uma, que foi, eu acho que assim, nós temos um sistema que é muito machista e patriarcal, né? Que a gente ainda continua nesse sistema e com ele toda uma questão de cultura e comportamento. Nós estamos vindo há décadas e séculos aí que efetivamente, né, esse é um processo natural, trabalhado como um processo natural na sociedade. Foi com a tua avó, foi com a tua mãe, então a gente tem esse desafio. E agora que nós estamos começando a fazer o debate, implementar políticas, né, com a lei, principalmente com a Lei Maria da Penha em 2006, é que ele vem dar uma visibilidade muito maior, efetivamente, as mulheres terem coragem de denunciar. E agora, que é engraçado, é que nós estamos conseguindo fazer com que a sociedade comece a perceber que ela tem que se meter, porque até isso nós tínhamos antes que é quem briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, são desafios que estão colocados no enfrentamento à violência contra a mulher, que é permanente e cotidiano, Ricardo. A nossa sociedade é marcada por profundas desigualdades, né, entre homens e mulheres. Inclusive, a gente percebe isso nos dados sobre onde homens e mulheres sofrem violência. Enquanto os homens sofrem violência, especialmente no espaço público, nas ruas, as mulheres sofrem violência, especialmente no espaço privado. Então, essas desigualdades, elas se atualizam na sociedade em uma série de esferas, né, públicas e privadas, e especialmente na questão doméstica, é algo que a gente precisa fazer reflexões mais profundas realmente sobre isso. Como é que a sua pesquisa, Ana Paula, ela chega a esse ponto da violência contra as mulheres? O tema é feminismo, relações de gênero e raça. Como é que ela toca nessa questão? Atualmente, eu desenvolvo um trabalho sobre o feminismo e a globalização, tentando entender como esse processo de definição da violência contra a mulher se torna algo visível em todos os países, né? Hoje, mais de 125 países no mundo têm legislações específicas para combater a violência contra a mulher. Então, a violência se tornou um problema global, foi construída como um problema global. Muito embora seja uma realidade, seja um fenômeno de tempos imemoriais, né? A gente não pode dizer quando começou, né, que esse é um fenômeno contemporâneo, a gente não pode dizer que esse fenômeno está aumentando, né? Mas ele se tornou visível, especialmente a partir dos anos 60, com a luta das feministas, que tornaram um problema privado algo público, algo político. Mas a gente pode dizer, Aparecida, que apesar do aumento da escolarização, do conhecimento, da informação, ter ainda esses altos índices de violência contra a mulher é um absurdo. Isso se pode dizer, não é? Isso pode se dizer. Agora, nós temos que entender que a violência, como ela foi tida como uma questão privada, como a Ana Paula coloca, ninguém se meteu. E o fato de que você ser educada, a educação que nós damos para homens e mulheres diferente, a mulher ela é educada para o espaço privado e foi educada durante anos para cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da casa. E sempre fez parte desse cuidar, inclusive
é sofrer violência. A violência não é só física, né? A violência psicológica, a violência moral, é a violência patrimonial. E necessariamente isso não deveria estar compatibilizado ali. Não, não é? Porque na verdade a gente tem que pensar que o espaço da família tem que ser um espaço saudável, de aconchego, sim, né? de aconchego e de segurança. Então veja bem, quando a Ana Paula diz que o espaço, a violência contra os homens é no público e na mulher é privado, os homens morrem na rua, as mulheres morrem dentro de casa pelos seus companheiros. Então o espaço de segurança da mulher, que deveria ser o espaço de segurança da mulher, não é. É o espaço onde efetivamente ela corre o risco de vida permanente. E morrem fatalmente ou morrem de forma martirizadora lentamente. Não é? Exatamente. Bom, olha, eu quero convidá-las o seguinte, a gente assistiu uma reportagem que foi feita pela nossa equipe sobre esse tema, e daqui a pouco eu já volto com mais dados aqui e o nosso bate-papo vai ser interessantíssimo com essas duas especialistas. Vamos acompanhar. Dados da ONU estimam que cerca de 70% das mulheres do mundo sofrem algum tipo de violência no decorrer de sua vida. As opressões e abusos cometidos acontecem até mesmo nas ruas e em coletivos. Políticas públicas vêm acompanhando o enfrentamento da discriminação contra a mulher. A criação da Lei Maria da Penha é um marco no combate a esse tipo de violência. O objetivo não é destruir casais ou criar o feminismo alarmante, mas sim trabalhar a construção de uma sociedade mais igualitária. Não é ruim só para as mulheres, é ruim também para os homens, que não têm autonomia, por exemplo, de decidir ficar em casa cuidando dos filhos enquanto a mulher trabalha. Ele também sofre um preconceito social. Então, é exigido dele uma masculinidade, que ele tenha muitas mulheres, que ele seja galanteador, conquistador, que ele seja provedor. E isso é também uma forma de opressão, é também uma forma de violência. A violência doméstica assume formas físicas, sexuais e psicológicas. O medo e a desinformação contribuem para que as vítimas não denunciem os abusos. Segundo o IBGE, 4 em 10 mulheres já foram vítimas de violência doméstica e, na maioria dos casos, o parceiro era o agressor. Essa mulher, que está sob proteção da justiça, registrou o primeiro boletim de ocorrência em 2011 e de lá para cá já foram 3. Toda vez que ele via uma mulher morta, ele jogava na minha cara. O que adianta? Se tu for dessa vez agora, eu te mato quando tu sair. E no dia que eu fui para dentro, ele me ameaçou. Entendeu? Que eu liguei para ele e falei, ó, e agora a gente não vai mais voltar, você só vai ver minha filha pelo juiz. Foi constatado em uma pesquisa que 94% dos entrevistados conheciam a Lei Maria da Penha, mas apenas 13% sabia sobre o seu conteúdo. 60% das pessoas pensam que ao ser denunciado, o agressor vai preso imediatamente. O trabalho realizado pelas redes de enfrentamento e de atendimento à mulher vai muito além da prisão do agressor. A própria delegacia é oferecido a ela, se ela está em situação de risco de morte, é oferecido a casa-abrigo. A partir da hora que ela recebe esse atendimento, ela passa por psicólogos, por advogados, assistentes sociais. Então, ela tem uma equipe multidisciplinar que trabalha de forma integrada para orientá-las sobre como que ela vai romper com esse ciclo. A violência por todo mundo estimula o conflito, força as pessoas a fugirem de seus lares e é frequentemente cometida junto a outros abusos contra os direitos humanos, incluindo casamento forçado, escravidão sexual e tráfico de pessoas. É importante que todos conheçam mais sobre a lei, não se calem e denunciem, pois os danos não comprometem apenas a mulher, mas afetam as famílias e toda a sociedade. Olha, parabéns à reportagem da Aline Didier. Eu vou deixar vocês livres para comentarem. Eu estou aqui chocado. Fiquem à vontade, por favor. O que vocês gostariam de dizer sobre isso? Não, eu acho que essa reportagem ela é muito ilustrativa de uma realidade em que 70% dos casos de violência sofridos pelas mulheres são praticados, os autores são cônjuges ou ex-cônjuges, né? Então, de fato, essa questão... Quanto por cento? 70%. De fato, a questão da violência contra a mulher na esfera doméstica, familiar e nas relações íntimas de afeto necessita de uma atenção especial do Estado. E foi por isso que, a partir da Lei Maria da Penha, se tornou um problema, efetivamente um problema público. Necessitou de uma resposta estatal e institucional mais eficiente, porque o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking mundial do número de homicídios
contra as mulheres. Homicídios, claro, praticados também fora de casa, esse ranking, mas 70% deles acontecem dentro do espaço doméstico. Aparecida, eu fiquei também abismado com o número: 70% das mulheres no mundo já sofreram algum tipo de violência. Isto é algo que traz, inclusive, resultados danosos psicologicamente, socialmente, para a vida de toda mulher, não é verdade? Ricardo, sim, só para você ficar um pouquinho Ronaldo, mais... só para você não esquecer mais. Ronaldo, só para você ficar mais assustado, a Secretaria de Política para as Mulheres, nós criamos em 2005 a Central de Atendimento à Mulher 180, e de 2006, que praticamente foi no final de 2005 que nós criamos, de 2006 até agora, nós já temos mais de 3.500.000 ligações de pessoas fazendo denúncia de violência. Então, isso é um fato muito cotidiano, muito corriqueiro e muito diário. E os dados da Central mostram o seguinte, que 56% das mulheres que ligam e fazem a denúncia, os filhos presenciam a violência, né? E 23% os filhos sofrem junto à violência. Então, na verdade, a violência contra a mulher, esses dados têm que mostrar, e é isso que a gente tem trabalhado com a sociedade, que não é um problema das mulheres, da Secretaria de Política para as Mulheres, das feministas. É um problema da sociedade brasileira. Porque eu sempre digo, a minha discussão é, uma criança, nós queremos discutir a violência no mundo e a violência urbana, mas uma criança que vê todo dia o pai com uma faca no pescoço da mãe, ameaçando, como apareceu na reportagem, muito bem feita, ele só vai ter uma relação com a sociedade que é uma relação de violência. Porque se nós formos fruto de onde que nós convivemos e da forma que nós somos educados, essa é a sociedade que nós estamos construindo, né, efetivamente. Então, o grande desafio que nós temos que colocar é, primeiro, nós precisamos fazer com que a sociedade discuta, intervenha, politize a discussão da questão da violência no sentido de politizar dos dados, da informação, de políticas públicas, efetivamente, é nesse sentido que a gente fala de politizar, né, que os prefeitos, que os governadores tenham orçamento, porque é um desafio no Estado brasileiro você ter políticas públicas. A maioria dos estados não tem orçamento, né? Nós temos os dados que em menos de 10% dos municípios brasileiros tem serviços especializados para atender as mulheres em situação de violência. Uhum. Então, a casa-abrigo que foi colocada na reportagem, Ronaldo, nós só temos 72 no país, num país com efetivamente 5.000 municípios. Então, assim, essa perspectiva que a gente precisa construir. Nós somos o 7º lugar de assassinato de mulheres. Nós estamos no ranking, uma pesquisa do IPE mostrou que são 500.000 mulheres estupradas por ano no Brasil. Então, são dados que a gente tem que colocar na nossa avaliação. 50.000. Eu queria 50.000 segundo o Fórum de Segurança Pública. Isso. Eu queria muito que a gente falasse também dessas consequências que ficam na vida de uma mulher, qualquer tipo de violência praticada. Porém, só quero voltar aqui no outro aspecto muito importante. A gente está vendo hoje uma violência nas ruas, a gente está vendo hoje uma violência exacerbada, coisas bárbaras que a gente não imagina que possa acontecer no mundo de hoje. Enquanto você falava, Aparecida, eu fiquei imaginando, e tudo isso pode estar nascendo dentro de casa, com o testemunho de crianças vendo aquilo que é praticado contra a própria mãe. Eu tenho aqui também a estatística que diz o seguinte, a violência doméstica pode ter consequências até a 3ª geração de uma família, quando essa violência é praticada na frente dos filhos, que muitas vezes também são vítimas, e passam a reproduzi-la. Então, o que a gente está vendo hoje também na rua, na sociedade, pode, muito bem, a partir de um aprofundamento nessa questão, está nascendo dentro de casa, né? Exato. Como a secretária falou, a própria Lei Maria da Penha prevê que a responsabilidade para o enfrentamento à violência contra as mulheres não é apenas do Estado, é da sociedade civil e da família, né? A lei prevê essa corresponsabilização. Nesse sentido, a educação é fundamental, e não apenas uma educação formal, mas uma educação também no âmbito da família, né, das relações interpessoais, no sentido de ressignificar os papéis dos homens e das mulheres, né? Como na própria reportagem foi apresentado, o machismo também oprime os homens em alguma medida, no sentido em que são estabelecidos papéis muito rígidos
na forma como se relacionam homens e mulheres. Então, na medida em que nós conseguimos estabelecer uma relação mais igualitária, de mais respeito entre homens e mulheres, todos nós podemos nos sentir mais à vontade para vivenciar a vida, as experiências da vida de forma mais livre, sem essas estruturas tão rígidas de comportamento. Vocês defenderiam a inclusão na grade curricular de uma educação para? Que nome se daria? Para tratar dessa questão. Defenderiam? Nós defendemos. Está no Plano Nacional de Política para as Mulheres. Nós defendemos que no Plano Nacional de Educação, que infelizmente não passou no Congresso, mas nós defendemos que nós tínhamos que ter na grade curricular uma questão de educação para as relações de gênero. Porque gênero passa por isso, por você discutir a questão dos papéis de homens e mulheres, porque gênero não é só a questão da mulher, né? Gênero é homens e mulheres efetivamente. Então, por quê? Porque é fundamental, né? As crianças têm um papel fundamental. Eu sempre digo que a Lei Maria da Penha, ela é muito educadora, porque os meninos de hoje vão saber que não podem bater, que isso é crime, e as meninas sabem que elas não vão apanhar, que esse não é o papel delas, porque também é crime. Então, acho que a educação, ela tem um papel fundamental aí para mudar essas relações e nos ajudar a erradicar a violência contra a mulher. Sem querer ser simplório, pouco conhecedor que sou, eu diria educação para a paz, educação para o amor, educação para a fraternidade, alguma coisa precisaria ser proposta nessa área, né? A gente agora já está com o intervalo chegando, já voltaremos no próximo bloco com as nossas convidadas, continuando a falar sobre esse tema fantástico aqui no programa de hoje. Até já!